deu umas travadinhas, mas acho que deu para a gente acompanhar, né? Enfim, obrigado, viu, Ana? Então, vamos começar, né? Hoje iniciaremos um novo capítulo, né? Ficamos bastante tempo nos Espíritos Felizes, foi muito produtivo e aprendemos muitas coisas, né? Com aquilo que com o nosso objetivo, né? O futuro, o que alcançaremos ainda. Então, a gente aprendeu bastante. E hoje a gente vai começar no capítulo 3, Espíritos em uma condição média. Joseph Bre, certo? E, enfim, aí agora a gente vai começar a chegar mais perto da gente, né? Mais perto de nós. E, ô João, você faz a leitura para nós, por favor? Esse texto aqui, inclusive, Claro. é excelente, né? Depois vocês vão ver. Ele é muito interessante, ele tem uma virada de chave interessante. Pode começar, João, por favor. Joseph Bré, falecido em 1840, invocado em Bordeaux, por sua neta em 1862. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais entre os espíritos, dando-me alguns pormenores instrutivos para o nosso progresso? Tudo o que quiseres, minha cara filha. Eu espio a minha falta de fé. Porém, grande é a bondade de Deus, que leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo na terra. Como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E já que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é considerado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito elástico para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, já que o Código Penal e a opinião pública não atingem o culpado. Hipócrita. Quando se consegue gravar na lápide tumular um epitáfio de virtude, muitos julgam terem pago sua dívida à humanidade. Erro terrível. Para ser honesto perante Deus, não basta ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, ter respeitado as leis divinas. Honesto Pode aos olhos parar de aí, Deus. João, para a gente comentar o primeiro parágrafo. Olha que interessante, né? Até subir aqui para mostrar isso. O Kardec ele dá de título, né, aqui o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Né? E a gente já percebe também o que ele vai comentar na segunda pergunta, mas que a própria neta destaca na primeira, é que o objetivo da evocação era um objetivo instrutivo. Né? Ela mesma pede, dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso avanço. Olha que interessante. Então ela já tinha um objetivo instrutivo, além, obviamente, de matar a saudade do avô que havia desencarnado. E ela fica surpresa, né? Fica evidente a surpresa dela. Porque quando ele diz que está sofrendo, né? Que se arrepende de não ter empregado bem o tempo, e que estava espiando a falta de fé que ele tinha ainda. E ela se assusta, né? Ela pergunta, como não empregastes bem, né? O tempo, no caso, foste sempre um homem honesto. E olha que interessante. E aí que está a grande virada de chave dessa comunicação. Porque a gente pensa que aqueles que seguem, né, as leis humanas necessariamente são aqueles que também estão seguindo as leis de Deus. Quando a gente sabe que não, porque as leis humanas ainda estão extremamente distantes da lei de Deus. Então tem um abismo aí entre essas duas. Então seguir a lei dos homens não basta somente, é preciso que se siga a lei de Deus. Então, tem várias coisas que são permitidas na lei dos homens que não é permitida na lei divina. Então, por exemplo, eu posso simplesmente, se me for do meu agrado, maldizer a vida dos outros. Isso é proibido na lei humana, mas na lei divina, sim. Então, a gente sabe que não devemos maldizer a vida de ninguém. Enfim, a maledicência é um vício que envenena a alma. Então,
é uma coisa que é permitida, é um exemplo, né? É uma coisa que é permitida na lei humana e não é permitida na lei de Deus. E é interessante porque ele próprio, né? Aí ele diz: Tu queres instruir-te, querida filha, vou tentar fazer-te sentir a diferença. Então, eu vou tentar te mostrar qual a diferença desse homem honesto perante as leis humanas e o homem honesto perante Deus. E ele começa a elencar, né? Isso é muito interessante porque normalmente a gente sabe, é óbvio, ele poderia muito bem ter parado aí dizendo: olha, há uma diferença abismal entre a lei dos homens e a lei de Deus, logo, não necessariamente aquele que segue a lei humana é o que segue a lei divina. Ele poderia parar aí, mas ele também quer instruir a neta que está ali e, naturalmente, instruir aqueles que leram e estão lendo a obra como nós. E por isso ele continua, e algo que, inclusive, é destacado lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, quando se fala das leis morais, no capítulo 11º, chamado Perfeição Moral. E os Espíritos destacam uma coisa muito interessante. Na verdade, eu acho que é no capítulo 10, que vai falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Que os Espíritos destacam a dificuldade que nós temos de entender as entrelinhas das leis divinas, que elas ainda soam muito abrangentes para nós imperfeitos. Então a gente sabe que a lei de amor é a lei que deve reger a nossa vida. Só que ainda temos diversas dificuldades de enfrentar, em alguns momentos, dificuldades a enfrentar durante a nossa vida. Então muitas vezes eu sei, tenho consciente em mim, olha, eu devo agir amorosamente aqui, mas como que é agir amorosamente nessa situação em que eu me encontro? Quando vai começar a ficar mais detalhado, a gente tem uma dificuldade. Os próprios espíritos destacam isso. Nós temos essa dificuldade de analisar detalhadamente as situações ainda, devido à nossa imperfeição. É natural que seja assim. Por exemplo, se alguém tá me contando alguma coisa, enfim, às vezes um fato absurdo, né? Eu tenho diversas formas de agir, reagir a esse fato que está sendo contado para mim. Né? Então, a pessoa está falando um absurdo, assim, claramente um absurdo. E como que será que eu devo agir? Qual seria a maneira mais amorosa de tratar aquilo? Será que eu devo ficar quieto e ouvir o que ela está falando? Será que eu devo rebater mais energicamente? Será que eu devo falar mais calmamente, tentando explicar? Ou recomendar alguma leitura ou algum vídeo? Então, olha o leque de opções que nós temos para agir. Formas de ação que nós temos, inúmeras. Ou será que é a mais amorosa? Nós temos essa dificuldade. Infelizmente, e na verdade é natural que seja assim, nós não vamos ter um folheto que vai nos dizer o que fazer em cada tipo de ação. Porque senão a gente não vai agir virtuosamente por nós mesmos. Nós só vamos estar ouvindo e seguindo um conselho que estamos lendo e etc. Então, é diferente nós agirmos virtuosamente com essa virtude surgindo espontaneamente de nós do que eu seguir o que alguém me disse. Quando aquilo parte de mim, né, de nós no caso, significa que eu interiormente raciocinei aquilo, cheguei àquela conclusão e pensei, essa é a melhor maneira de agir, é a maneira mais virtuosa, é a maneira mais bondosa. Então, pensar e chegar a essa conclusão é muito importante. Então, eu acho louvável o que esse espírito faz aqui, porque ele está especificando, e ele vai continuar fazendo isso nos próximos parágrafos, ele está especificando algo que é difícil para nós. Porque soa abrangente eu dizer, olha, há uma diferença entre a lei divina e a lei humana. De fato, todos nós sabemos que isso existe. Mas ele está começando a citar. Então ele toma de exemplos para que fique cada vez mais claro para nós o que isso significa. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro parágrafo? Não? Então, Aqui, assim, Kardec explica e você explicou tão bem também, né? Kardec não, Kardec, o espírito comunicante. Tem diferença, né? Muita diferença das leis, né? Achei muito inúmeras, né? interessante isso aqui. Porque na lei divina, né, a gente vai encontrar muitas ações que nós devemos ter, né? Normalmente a gente se apega mais àquilo que não devemos fazer. Por exemplo, não devo matar, não devo roubar, não devo fazer tal coisa. Mas na lei divina nós encontramos muitas leis que são leis positivas, aquelas que exigem de nós uma ação. Então eu devo fazer algo, não é somente algo passivo em que eu não devo fazer, mas é algo ativo em que eu devo agir. Então, por exemplo, a lei de caridade, isso não está prescrito em lei humana alguma. Então a lei não vai me prender por eu não praticar a caridade, por eu não ser paciente, por eu não ser bondoso, por eu não perdoar. A lei humana não vai agir perante isso.
Então eu posso ser, para o exterior, para as pessoas, uma pessoa excelentíssima, honesta, né? Então, está sempre prezando pela honestidade, não está agindo pelo mal, etc. Eu tenho essa aparência, podemos dizer assim, né? Pensando, elucubrando aqui, pensando numa hipótese. Então, pode soar para as pessoas assim, as pessoas falam, nossa, que pessoa honesta, que virtude, né? Que excelência de caráter dessa pessoa, mas não sabem como é o meu íntimo, como são as minhas ações, porque às vezes perante a lei humana, eu sou uma pessoa excelentíssima, né? Um excelente cidadão, um excelente confrade, contudo, no meu interior ainda sou uma pessoa extremamente imperfeita. E isso Deus enxerga. Então, por isso tem essa diferença abismal, e inclusive isso causa o espanto na neta, que ao ouvir que o vô sofria, não consegue entender. Porque ela não conseguiu pensar que, por mais que ele tivesse aí, né, ali as características de um bom sujeito para a sociedade, ele ainda pecava em muitos outros aspectos perante Deus. Então é esse ponto, né? Você quer comentar, Ana? Eu vi que você abriu o microfone. Eu não sei se eu vou falar besteira. Se eu falar besteira, vocês me perdoem aí e me corrigem. Mas as leis humanas, elas são heterônomas. E as leis divinas são autônomas. Elas já estão gravadas na nossa consciência. Elas não vêm de fora, elas vêm de dentro. Agora, vocês me corrijam aí se eu falei besteira. De fato, né, as leis humanas elas são acordadas entre os homens, né? Então, os homens decidem as leis. Então, se, por exemplo, o Congresso amanhã quiser decidir uma lei completamente louca e absurda, ele pode decidir e isso vai ser, enfim, vai passar e vai começar a valer, né? Isso parte dos homens, né? É o que se chama dentro do direito de juspositivismo. Os homens acordando sobre as coisas, né? Criando regras. A lei de Deus não, né? A lei de Deus é eterna como o próprio Criador. É assim que nos dizem os Espíritos. Então, essa sempre existiu. E estão na nossa consciência, Estão na né? nossa consciência. Exatamente. Né, Vitor? Exatamente. E, inclusive, os espíritos que o Kardec se questiona, ele diz, olha, mas se as leis divinas estão na nossa consciência, por que vocês precisam lembrar elas para nós, né? Por que precisa vir alguém dizer elas novamente? Qual o objetivo do espiritismo, então? E os espíritos dizem, olha, infelizmente ainda o homem, devido à sua imperfeição, enfim, o papel que as paixões exercem no juízo do homem, então dificultando com que ele tenha o raciocínio neutro, o raciocínio imparcial, e, enfim, lúcido, essas dificuldades todas, inúmeras, dificultam o juízo dele e dificultam com que ele consiga ouvir essa voz da consciência, que é a lei divina, que fala ali no seu âmago, no seu íntimo. Então, essa dificuldade que existe faz com que seja necessário com que exteriormente venha um outro indivíduo, né? Muitas vezes um missionário, que vem, ou uma obra, para dizer, olha, é assim que devemos agir, é assim que a lei divina prescreve para nós, homens. Essa é a necessidade, né? Então, não falei besteira não, né? De longe, não falou não. Excelente. Mais alguém quer comentar ou podemos prosseguir? Não? Então, vamos lá, João. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são impostos, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo, ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Pode continuar? Vamos só analisar aqui aos poucos, porque eu acho interessante, como eu disse, como ele vai detalhar, eu acho que é interessante nós prestarmos bem atenção em cada detalhe que ele vai dar, em cada tipo de situação em que há uma diferença entre a lei humana e a lei divina. Então ele começa, né? O homem honesto perante Deus é aquele que, cheio de devoção e amor, dedica sua vida ao bem. Então, como a gente disse, a lei humana ela não vai prescrever com que os homens ajam virtuosamente. Então não vai dizer, olha, seja caridoso, seja paciente, seja abnegado, perdoe. A lei humana não prescreve esse tipo de coisa. E ele continua, né? Dedica sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Ou seja, é preciso com que também auxiliemos os nossos irmãos.
E é uma coisa que não está prescrita na lei humana também. Então, eu posso simplesmente enriquecer, né, ficar bilionário, trilionário e guardar aquele dinheiro para mim. Se eu quiser pegar o meu dinheiro e pôr fogo nele, a lei humana não vai me proibir. E a lei divina, sim, né? A lei divina tem esse olhar. A lei divina vai me culpar. Eu terei uma pena a cumprir caso eu haja egoisticamente. A lei humana não. Ele continua. Aquele que, animado por um zelo, inspirado no objetivo, é ativo na vida. Ativo no cumprimento da tarefa material que lhe é imposta, pois deve ensinar a seus irmãos o amor ao trabalho. Ou seja, não só trabalhar, mas ensinar o amor ao trabalho, a dedicação, a boa vontade, o ânimo. Ativo nas boas obras, pois não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá um dia contas do uso de seu tempo. Então, saber utilizar do tempo que lhe é dado, né? Saber usufruir de tudo isso. Ativo no objetivo, pois deve pregar pelo exemplo o amor ao Senhor e ao próximo. Então, a gente pode perceber que está muito mais ligado a essas questões internas, né? A lei divina, ela fala muito interiormente sobre as questões internas do indivíduo, a moral do indivíduo, o caráter do indivíduo. Se o indivíduo é vicioso, se o indivíduo é virtuoso. Então, é aí que vai tocar a lei divina principalmente. É nisso que a lei humana não toca e a lei divina toca, se a gente for falar de maneira genérica. E ele continua, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente essas palavras mordazes. Veneno escondido sob flores, que destrói as reputações e muitas vezes mata o homem moral ao cobri-lo de ridículo. Então, é o que eu até havia falado antes, né, sobre a maledicência, sobre aquele mal que se fantasia, né? Aquelas pessoas que através das palavras maldizem umas às outras, utilizam das palavras para prejudicar o próximo, e etc. Então, a gente sabe e conhece inúmeros exemplos de coisas assim, e muitas vezes nós acabamos falhando dessa maneira também, né? Então, é um ponto que a lei humana não toca, né? Não há problema, segundo a justiça humana, se eu maldizer o mundo todo, né? Não há nenhum problema. Eu posso falar mal de quem eu quiser e assim por diante, e posso me portar da maneira que eu quiser com as minhas palavras, enfim. E para Deus não é assim que funciona, né? Deus vai fazer conta de cada uma das minhas palavras e de cada um dos nossos pensamentos. Então, algo que é insondável, né, para a lei humana, os pensamentos, e para Deus não. Então, Deus... Mas é interessante, Vitor, que mesmo as leis humanas sendo assim, né, elas se preocupam, vamos dizer, mais com o social, com o global, e que não, por exemplo, igual você está dizendo, mesmo que eu sou uma pessoa maledicente, a lei humana não está nem aí, né? Mas a gente observa que ainda no estágio em que nós estamos, nós precisamos, né? Porque existem pessoas que se não houvessem as leis, se não houvesse as leis, elas não se comportariam assim. Mas mesmo, por exemplo, o exemplo que você está dando, né, de falar mal, assim, se eu falar num reduto pequeno e tal, não tem muito problema, mas se isso vai para alguma coisa pública, já pode começar a ter, né? É interessante, né? Mas é bom que essas coisas aconteçam, porque a gente, como diz a Ana, a gente vai criando juízo nem que seja na marca, né? Você não está fazendo aquilo porque sua consciência manda, porque você acredita, mas que tem uma imposição externa, de fora para dentro. Mas eu acho que nós ainda precisamos, esse né? é o problema, né? Quando vem de fora para dentro. O importante é que venha de dentro para fora, né? Então, que eu haja corretamente de dentro para fora e não o contrário. E o que você disse é muito interessante, né? Muitas vezes, se sair, né? No exemplo da maledicência, se isso se espalha, né? A opinião popular, o juízo popular e social tem uma visão negativa sobre isso, né? Por mais que isso ainda aconteça, mas tem um juízo negativo. Então, você pode, né, ser rechaçado por isso que você disse. Isso pode acontecer, né? Mas não é uma lei, né? Não é... E, de qualquer maneira, essa consequência que há também, né, de vazar e se ter uma reação, não é a mesma coisa da pena divina, né? Porque Deus sabe como corrigir da melhor maneira possível. Então, ele tem esse olhar mais cuidadoso. Uma vez, eu fazia um curso com uma psicóloga,
E ela estava explicando mais ou menos sobre isso, claro, que não é neste âmbito, assim. Que às vezes essa imposição de fora para dentro, ela nos conscientiza. Eu me lembro muito bem que ela deu o exemplo do uso do cinto de segurança, que na época estava assim, mais no começo, essa obrigatoriedade. Aí vem a obrigatoriedade, eu não sei se com vocês acontece isso, mas hoje eu não me esqueço de colocar o cinto, e se eu deixar de colocar, vamos supor, eu não me sinto bem. Assim, eu me sinto insegura, né? Porque eu sei que aquilo vai fazer bem para mim. É uma proteção, né? E coisa que eu já dirigi muito sem cinto de segurança. Muito. Na época que eu acho que os carros nem tinham cinto de segurança, entendeu? O Tony está falando aqui que eu sou do tempo do sem cinto de segurança. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu vivi. Hoje eu não dou conta mais, porque eu sei que vai ser útil para mim, né? É uma defesa. Ô, Marlene, é a mesma coisa que antes a gente andava nos carros, as crianças andavam nos carros até atrás, no porta-malas, nas Brasília, né? Tudo sem cinto de segurança. Hoje, meus meninos, por exemplo, entram no carro, a primeira coisa que eles fazem é sentar e pôr o cinto, né? É uma coisa incrível isso. A consciência, vamos dizer assim, né, do que pode ser feito, né? É isso mesmo. Então, era isso que essa professora dizia, né? Que às vezes ela vem de fora para dentro, né? É uma imposição. Mas aí, quando você se conscientiza e vê que realmente aquilo é importante, que faz sentido, né? Porque, por exemplo, preservar a sua vida entra na lei de conservação. Aí você passa naturalmente a fazer aquilo porque realmente cai na sua compreensão interna, né? É isso mesmo, Marlene. Eu concordo. Para a gente conviver, né, socialmente, tem que ter leis, tem que ter regras também, né? Então, nada mais justo do que ter essas leis humanas. Só que as leis humanas, elas se baseiam nisso que você acabou de falar, porque elas são impostas de fora para dentro, num processo heterônomo, né? E aí está o relativismo ético. Já as leis divinas, elas são absolutas. Eis a grande diferença. É verdade. Ela vem de dentro, você não vem de fora para você incorporar. Ela vem de dentro de você como princípios imutáveis, universais, atemporais e absolutos. Isso é verdade. Isso é interessante, né? O ponto que a Ana está tocando, inclusive, essa é a grande diferença, né? A diferença maior entre a lei humana e a lei divina. É essa questão de que a lei humana é simplesmente um bando de indivíduos decidindo o que deve ser feito e o que não deve ser feito, enquanto a lei divina não, né? A lei divina é eterna, absoluta, imutável, e etc. Mas não pensem que é só assim, né, a lei humana, porque inclusive existem vários vieses dentro do direito e outras linhas de pensamento que pensam em um direito natural, que seria uma espécie de direito que ele é derivado de uma observação da natureza e a partir disso se deduzem leis que seriam absolutas, imutáveis e atemporais. Então, por exemplo, a lei de liberdade é um tipo de lei que pode ser derivada dessa questão do justnaturalismo, que é como se chama no direito, enfim. Existem outros vieses também que já se aproximam, né? Tem muitos pensadores, muitos filósofos, e, enfim, que pensam e raciocinam sobre esse tipo de tema, sobre essa questão do direito natural e etc. É um tema bem discutido e que se aproxima com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é naturalmente a lei da natureza, né? Então, acho que já mostra um progresso. Vitor, mas foi justamente isso que os espíritos e Kardec fizeram, né? Eles primeiro observaram a natureza. Esse direito natural, aí essa lei natural. O espiritismo é fruto de uma observação, né? Como uma ciência da natureza é fruto de uma observação. Então, a essência da lei está justamente aí. Não foi Kardec que criou. Ele com a equipe de espíritos, né?
observaram e montaram aquelas 10 leis baseadas nesse direito natural aí, essas leis naturais. O direito natural nada mais é do que a lei divina, né? Mas eu me lembro uma vez, eu vi o Cosme Márcio falando sobre isso, eu achei muito interessante que se o homem seguisse somente 2 preceitos, que são os 2 preceitos primários, né, das leis de Moisés, que é o não matarás e não roubarás, isso seria de um avanço tão grande para a civilização, mas tão grande que não dá nem para mensurar. A gente não consegue, olha o nível que ainda estamos, né, falando em nível de sociedade em geral, a gente tem dificuldade de seguir esses 2 preceitos ainda. Então, a gente ainda tem que se trancar dentro de casa com medo de que alguém invada a nossa casa, né? Então a gente teme pela nossa vida. E existem cidades que você sai na rua com medo de não conseguir voltar para casa, né? Então olha o nível que nós ainda estamos como sociedade. Se a gente conseguisse seguir esses 2 preceitos, que é o que, como eu havia falado antes, é o que se chama de direito negativo, ou seja, é algo que eu não devo fazer, eu não preciso fazer nada. Eu só não preciso fazer. Eu posso ficar de boa. Então eu só não devo matar e não devo roubar. Se a gente seguisse como humanidade esses 2 preceitos, a gente já estaria muito mais avançado, né? Isso é de se pensar, uma reflexão muito interessante. Não é preciso que se faça nada, não é preciso que seja caridoso, não é disso que estamos falando. Não é preciso que seja paciente, indulgente, nem nada do gênero. Só não faça essas 2 coisas. Ainda temos dificuldade em realizar isso, né? 2 preceitos negativos. Negativo no sentido do não, né? Da partícula não. Por isso que se chama direito negativo. É aquilo que não se deve fazer, né? É algo que você não precisa fazer nada. Enfim, ainda temos dificuldade. Isso é um tanto quanto engraçado. Vitor, não tem nada a ver com o assunto, não, mas está relacionado com o Cosme. Você viu que ele estava com Covid, né? Diz que ele ficou bem prostradinho, mas já deve ter melhorado. Sim, eu vi que mandaram. Ele aparentemente já está melhor, já, graças a Deus. Ana, ele estava com Covid? Ele, a Lilian. Ai, meu pai. Agora, nessa última... Agora. Estão melhorando agora. Parece que eles tiveram bastante reação, assim. Mas eles estão melhores, graças a Deus. Parece que com o Cosme veio uma pneumonia junto. Ai, coitado. Pegaram online? Mas agora já estão melhores, graças a Deus. Então tá bom, graças a Deus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente pode continuar na leitura. Vamos lá então, João. Nossa, eu achei ótima essa discussão aí. Discussão não, né? Esses esclarecimentos. Muito bom mesmo. Estamos progredindo bem hoje. Pode ler para nós, João, mais esse parágrafo. Onde eu parei? O homem honesto. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar com cuidado as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado o coração ao mais leve germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e benévolo com os que o agridem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços, e, sobretudo, sem ostentação. A quem quer que o ofenda, deve, enfim, pôr em prática este preceito tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí, olha que interessante, né? E como a gente havia dito antes. O homem honesto perante Deus deve ter sempre o coração fechado ao menor fermento de orgulho, de inveja e de ambição. A lei humana não proíbe nenhuma dessas coisas, né? Olha que interessante. Então, tem uma diferença, né, nesse aspecto moral muito grande, muito distante. Ele deve ser paciente e doce com os que o atacam. Imagina uma lei humana, eu acabei de falar, né? Acabei de dizer, mas a gente custa não matar e não roubar. Imagina uma lei humana que prescrevesse, olha, você deve ser paciente e doce com aqueles que o atacam, né? Então, de maneira alguma isso funcionaria. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, a todo aquele que o ofendeu.
outro preceito que a lei humana não coloca para nós. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Ou seja, a gente ainda nem tem, né, um consenso sobre Deus. Imagina ter isso prescrito na lei humana. Mais difícil ainda. Deve, por fim, pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Que seria como um resumo, né? Uma máxima que resumisse ali todos os preceitos, falando de uma maneira bem genérica a lei divina, né? Mas é muito mais que isso também. Os próprios Espíritos dizem isso para nós no capítulo que eu havia citado no começo, lá no Livro dos Espíritos. Então, são muitos preceitos, né? A gente, como eu havia dito, a gente tem dificuldade ainda de pôr em prática nas questões, nas minúcias, nas nuances do dia a dia. Existem situações em que teremos dificuldade de saber como agir, o que fazer, enfim. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, podemos seguir, João. Não é muito fácil não, né, Vitor? Não é, não. Não é, não. E isso é interessante, né? Porque essa é a conclusão que ele vai chegar, né? Então, ele está basicamente levando a neta até ela concordar com ele, né? Então, ele está elencando, olha, é isso, é aquilo, instruindo-a, né, também, obviamente, para que ela pudesse entender as dificuldades que existem, né, em seguir a lei divina na sua completude, e naturalmente mostrando para ela, olha, minha filha, eu infelizmente ainda não consigo seguir todos esses preceitos, né? Em muitos deles acabei falhando, né? É muito difícil, né, gente? Eu gravei um podcast, vai passar agora domingo, se vocês quiserem assistir, lá para a Rádio Defran. Só gravei, tia Nara que escreveu o texto e eu li. E fala sobre o amar os inimigos. Aquela passagem do Evangelho, né? E que Kardec fala que amar os inimigos não é ter com eles o amor, a ternura que você teria com um amigo. É só não desejar o mal, é só querer o bem, mas é difícil. Isso só já é difícil, né? Você tem uma pessoa que de repente fez um mal tão grande e você não desejar o mal para essa pessoa, você ter a mente livre e não ficar pensando naquilo, não ficar ruminando, né, igual a Ana fala, só isso já é muito difícil, gente. Não é fácil, é um treino diário. Ou se não assim, né, Cris? Você não deseja, mas quando você sabe que aconteceu alguma coisa com ele, lá no fundo você falou, ele mereceu. Mereceu, né? A gente fala, mereceu. Não é? É verdade. O pior é que é verdade, Cris. Não é? A gente fala, eu não desejo mal, mas de repente acontece, mas ele mereceu, gente. Infelizmente ainda pecamos, que eu estou pegando aqui, tem uma passagem na epístola do Tiago, que é muito interessante, vou mandar aqui para vocês. Peraí, só um momento. O Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 12 da sua carta: caros irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão acaba protestando contra a lei e a julga também. Ou seja, quando nós estamos assumindo esse papel de julgar, de condenar o outro, nós estamos proferindo um julgamento como se fôssemos o juiz. E quem é o juiz? Deus. Então, estamos nos colocando no papel de Deus. Essa parte do Tiago, mas não entendi a palavra de honra. Falava assim, mas por que está contra a lei? Aí até que eu cheguei a essa conclusão. Lógico, se Exatamente. Deus permite. Se Deus permite, se Deus deixa com que aconteça. Né? Exatamente. Significa que está ocorrendo no tempo da justiça dele. Né? E eu querendo interferir, né? Eu querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos ou com a minha boca, né? Enfim. E ele continua: ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar os teus semelhantes? Submeter nossos planos a Deus. E tem uma outra parte, né, dessa mesma
eu imagino que seja do mesmo capítulo, em que ele diz, né, sois juízes ou observadores da lei? Então, nós estamos observando a lei para cumprir ou estamos tentando fazer o papel de juízes? Né? E é tão irônico, se a gente for parar a pensar, porque a gente custa seguir a lei. E a gente ainda quer aplicar ela para os outros. Né? A gente custa aplicar para nós mesmos, não consegue nem nos julgar, nem nos melhorar, e a gente tenta aplicar isso para os outros. Né? É o que vocês estavam falando. Né? Então, a gente tem essa dificuldade. A gente vê aquela pessoa que nos fez mal se dando mal e achamos que aquilo é uma felicidade, né? Ou alguém faz mal para ela também, a gente se felicita com isso, né? Mas cadê o nosso papel do perdão, né? De desejar o bem também. O que a Cris disse é, assim, e a gente quando estudou os Espíritos Felizes, né? Eu cheguei a comentar algumas vezes que me chamava muita atenção nos espíritos que passaram por muitas dificuldades, e para mim a maior delas é essa do perdão àqueles que causaram mal a eles. E inclusive tem um espírito específico, não me lembro o nome, nos Espíritos Felizes, que ele diz, olha, agradeço muito àqueles que me fizeram mal, porque me fizeram progredir muito. Né? Então, esse nível de sublimidade é encantador. De saber entender o sofrimento que alguém me causou, perdoar. Né? Tem um documentário muito bom, fica a recomendação para os amigos, né? Chama Human, que é humano em inglês. Né? Tem disponível em HD no YouTube. Tem, inclusive, se eu não me engano, são 3 partes, né? Cada parte de 1 hora. E tem um indivíduo, né? E qual é o objetivo desse documentário? São várias pessoas do mundo todo, né? Pessoas diversas, de culturas, de línguas diferentes, idades diferentes, que contam e narram suas histórias. E tem um rapaz que ele está preso, né? Por homicídio. Ele matou a mãe e a filha. E ele contando a sua história. E ele diz, assim, que ele sofreu muitos maus tratos durante a infância, e sofria agressões, assim, atrozes do pai. O pai o espancava e dizia para ele que aquilo era amor. O agredia, né? E ele sofreu muito durante a infância. Então ele cresceu pensando que o amor fosse a agressão, que a agressão estava no amor. E adivinhem com quem ele aprendeu a amar? Com a mãe da pessoa que ele matou, a mãe e vó, né? Mãe e vó. Porque essa pessoa o perdoou. E não só o perdoou, como o visitou, como abraçou, conversou com ele, disse que o perdoava e ensinou o verdadeiro amor para ele. O amor não estava na agressão. E aí ele diz, chorando, nem em lágrimas, ele diz, olha, eu aprendi com ela o que era amar. Eu achava até aquele momento que o amar estava diretamente ligado à agressão. Quando não, né? Longe disso. Então, esse exemplo, né, assim, formidável, não tem muito o que dizer, né? O exemplo disso por si só. Vitor, e esse trecho aí da epístola que você trouxe é maravilhoso, né? E Tiago entendeu bem o que Jesus quis dizer quando Jesus pediu para não julgarmos, né? E nós não entendemos bem. Agora eu entendi melhor ainda, depois desse texto aí que você colocou para nós. Muito obrigada. Muito bom. E o tanto que a gente julga, né? Tanto que a gente julga o dia todo, gente. Se a gente perceber, a gente passa o dia julgando as pessoas, mesmo sem perceber. Minha amiga um dia falou que ia fazer, na quaresma, ela ia fazer jejum, ao invés de parar de comer as coisas, jejum de não julgar. Para ver quantos dias ela conseguia não julgar o próximo. Você já pararam para pensar nisso? É mesmo, hein, Cris? A gente sempre tem um julgamento ali, um olhar ali, não é? Não adianta eu falar que não, que a gente tem. Então, assim, aí nesse dia eu pensei, meu Deus, vou tentar fazer esse teste. Vou começar a tentar ficar 1 dia, 2, 3, 4, sem julgar o próximo, né? Eu vou ver se eu encontro. Tem uma passagem, assim, excelente dentro do livro dos médiuns, exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro. Se alguém quiser comentar alguma coisa, enquanto eu dou uma olhadinha, porque vale a pena a gente ler ela na íntegra, o comentário que o Espírito faz, porque tem tudo a ver com essa questão do julgamento, da maledicência. Vou ver se eu acho aqui. Se eu não achar, eu só comento com vocês, mas é interessante. Marlene, enquanto ele olha aí, eu vou pedir para você colocar o nome do Alessandro José Morato nas orações, que ele está com pneumonia e infecção urinária. Espera aí que eu vou pegar seu papel. Ai, coitado, Ana.
É, coitado. Hoje eles passaram a tarde no hospital. Oh, meu Deus do céu. Ai, é duro, hein? É Alessandro José Morato. José Morato. Ai, se Deus quiser, ele vai ficar bem. Pneumonia, Ana. Pneumonia e infecção urinária. Ah, mas ele não está hospitalizado, não. Não, graças a Deus, Graças não. a Deus, né? É, É, porque só de estar em casa já é outra coisa, né? é. E aqui, bem, nós nem podemos ir lá, porque o Edinaldo estava com Covid. E nós todos entramos em contato com ele. Agora vamos aguardar, né? E agora não pode mesmo. Tem que preservar, né? Nós estamos sujeitos a ter também. Achei. Para todo mundo, ó. Porque nós entramos em contato com ele, O com o Edinaldo. É, Eu encontrei aqui, pessoal. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Pode falar, Vitor. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou só narrar a história, basicamente. Aqui. Assim, eu vou narrar o contexto da história, depois eu vou ler a comunicação que deu um espírito superior sobre o caso. Basicamente, duas irmãs, elas tinham um costume, né? Enfim, elas tinham o costume da maledicência. Era muito comum que falassem mal dos outros, etc. E isso era muito comum. E o que acabou acontecendo? Durante a noite, enquanto elas dormiam, um espírito estava pegando, abrindo o armário, rasgando as roupas, jogava as roupas no telhado da casa e bagunçava tudo o quarto delas. Isso aconteceu mais várias vezes. E aí, eles evocaram o espírito, era um espírito difícil, enfim, obstinado ali no que estava fazendo. E depois eles evocam para entender um espírito superior. E eu vou ler o que esse espírito superior disse, né? Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem. Peraí que eu rebaixou aqui. Peraí que eu me perdi. Aqui, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta, no caso o espírito, né? Gostam muito de maldizer o próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces, fervorosas pelos que sofrem, e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus, a cada um de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas, né, o Kardec comentando, Kardec disse assim, né, como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou. Então, vocês viram, né, a severidade com que o Espírito trouxe a comunicação, né, de que era a falta da caridade da língua. O que Kardec pensou? Nossa, mas ele foi muito grosso, né, foi muito forte. E aí o Kardec disse, será que não é conveniente a gente mudar a linguagem para passar, né, para elas? E o Espírito respondeu, o Espírito superior disse, devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua,
quando fazem muitíssimo. Por isso preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Então, olha a severidade com que ele trata. E isso é assombroso, isso é mais assustador ainda, isso está lá no livro dos médiuns, é mais assustador ainda, porque é tratado com muita normalidade, de fato, entre os humanos em geral. A maledicência é tratada com muita normalidade, como algo banal. Né? E olha a severidade com que esse espírito trata, um espírito superior. E ele nega para o Kardec, olha, você não adocica as minhas palavras, porque elas precisam ser enviadas como foram ditas. Porque é preciso que toquem nos espíritos daqueles que merecem ouvi-las, né? Então, olha que forte, né? A primeira vez que eu li essa passagem, assim, eu tomei um susto, eu disse, nossa, mas que interessante, né? Não é algo que é discutido muito abertamente na obra de Kardec, é uma referência muito em particular, né, que você acaba encontrando no estudo das obras. Mas ela é muito forte, né? Olha que interessante. Tudo que a gente está falando aqui, toda essa questão. E é banal, né? A lei humana não proíbe isso, mas aos olhos de Deus é uma pena gravíssima. Faz muitíssimo mal. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu conheci esse texto aí, é interessante, né? Ei, cada vez que a gente fala mal dos outros, rasgasse uma roupa nossa, hein? Parava rapidinho, né, Marleninha? Você não, Vitor, você é bonzinho. Gente, que Marlene, não fazia para comprar roupa, hein? Então, Ana, você abre o guarda-roupa, tá. Opa, essa roupa tá rasgada porque eu falei mal do fulano. Gente, senhor. Esse texto é excelente, né? Ele tem a severidade necessária para que a gente entenda, né? E, assim, da mesma forma que serviu para essas meninas, serve para nós, né? Porque, como eu disse, isso não é proibido pelos homens e muito raramente é maldito, né? É mal visto pelas pessoas. É muito comum que se fale mal de outras pessoas e das ações alheias. Né? A gente tem, por exemplo, o BBB, né? Que é um programa que acontece aí na Rede Globo, e é muito comum que se julgue, né, arbitrariamente as ações de todos que ali estão, né? E se trata com uma severidade enorme, né? As ações alheias e a julguem, etc. Então é um exemplo para nós, de fato, né? É muito comum ainda para nós humanos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que a gente pode ler mais esse parágrafo aqui, e aí se alguém quiser comentar, que a gente finaliza, que só tem mais esse parágrafo. Você lê para nós, João, por favor? Claro, claro. Eis aí, querida filha, em termos aproximados, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, eu o teria sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem alcançadas pelas leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Quando compreendi tudo isso, sofri bastante. E assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que vê o meu arrependimento. Transmite, cara filha. Repete tudo o que te disse aos que tiverem a consciência sobrecarregada, para que reparem suas faltas à custa de boas obras, a fim de que a misericórdia divina se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhe calcularão as provações e sua mão potente lhe apagará as faltas. Excelente, né, o texto também. Então, ele, como a gente falou, né, ele nem se enrubesce, né? Então ele nem fica com a cor vermelha de dizer, olha, eu não cheguei nem perto de cumprir com essas condições que eu enunciei para você. Passei longe disso. Fui um homem honesto perante os homens, mas perante Deus ainda estou distante de ser honesto, né? Então ainda faltam muitos preceitos e isso serve claramente para muitos de nós. E, enfim, esse texto é muito forte, né? Então o desejo dele ele faz um papel bonito, né, Vitor? Assim, de fato, de um avô, né? Um tutor. E essa é a maravilha do espiritismo, né? Se não tivesse esse meio de comunicação, né? Se a neta não tivesse esse conhecimento de se comunicar, teria, às vezes, passado batido esse conhecimento, que tenho certeza que serviu de muito proveito, não só para ela, como serve até os dias de hoje para nós. Né? Então, é a maravilha do espiritismo, que ele permite que aconteça. Enfim, uma lição então. Eu acho que esse final aí fala muito por si. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não?
comentário final? Não? Então, acho que a gente pode finalizar, né? Se ninguém vai comentar mais nada. Na semana que vem a gente Mas prossegue na são leitura. lições belíssimas, né, Vitor? Excelentes. O céu e o inferno traz lições belíssimas mesmo. Esses casos a gente aprende muito com eles. É. Exemplos, né, das pessoas que sentiram na pele, né? Porque é muito mais, eu particularmente acho que é muito mais difícil nós genericamente ouvirmos falar sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer, do que quando nós ouvimos de quem fez certo e sentiu as consequências de agir corretamente, e de quem fez errado e sentiu as consequências, né? Porque vem a experiência da consequência junto. Uma coisa é a gente ouvir, faça o bem e você terá ali um galardão, né? De se agir corretamente, né? Você avançará e etc. Outra coisa é você ver o espírito narrando, olha, eu desencarnei e foi de tal forma, e posteriormente eu tive tais oportunidades, e agora estou muito feliz, e é diferente, né? Essa experiência, ela conta demais para o nosso aprendizado, conta muito. É o que vocês disseram, né, na semana passada. Dá até vontade de desencarnar, né? Quando a gente está vendo ali dos espíritos felizes. Porque é de um... Dá vontade de desencarnar. E hoje vai dar vontade, a senhora que for pegar uma roupa e falar, opa, quase que essa roupa ficou rasgada hoje, hein? Agora, passando para os espíritos de condição média, né, vai diminuindo cada vez mais, a gente começa a pensar, nossa, eu quero ficar mais tempo encarnado para conseguir correr atrás do prejuízo. É o contrário agora. Na prece eu pedi para a gente colher bons frutos e acho que nós colhemos, né? Só falta agora praticar, que é difícil. Você falou a verdade, colhemos bons frutos. Nós temos colhidos aqui, né? E agora é praticar, né, Ana? O condicionamento do erro, do mal, é difícil, né, da gente... Mas nós estamos caminhando, acho que já... Aos poucos, né? A gente vai acertar.